Esta é a primeira edição que eu escrevi da biografia do Álvaro Cunhal, Retrato Pessoal e Íntimo. Esta edição é da História dos Livros e é uma edição de 2010, portanto já com 14 anos. Entretanto, este livro foi depois reeditado em 2018 pela editora Saída de Emergência e com 24 anos já, que tem a história já deste livro. Eu às vezes pergunto-me próprio porque é que o livro continua a ser um livro com interesse para algumas pessoas, e se calhar tem a ver com o facto do livro ter sido pensado e depois escrito de forma absolutamente genuína. E eu acho que foi isso que fez a diferença. O Álvaro Cunhal, quando foi vivo, nunca quis ou nunca participou em biografias sobre a sua vida. E eu, quando decidi escrever a biografia, ele já tinha falecido, liguei para a irmã do Álvaro Cunhal, para a Joana Cunhal, disse-lhe precisamente que queria fazer uma biografia sobre o irmão, e ela voltou a dizer isso, ou seja, que o Álvaro Cunhal nunca tinha querido que isso acontecesse, e eu pedi para falar com ela, apenas para explicar qual é que era a minha motivação. Isso aconteceu, eu falei com a Joana Cunhal, e ela, para surpresa minha, em parte, não é? Embora fosse esse o meu profundo desejo, ela aceitou colaborar no livro, e tivemos ao longo de uma série de meses inúmeras conversas em sua casa sobre o irmão, o Álvaro Cunhal. Aliás, ela depois fez um depoimento muito simpático, precisamente sobre o livro. E foi o facto de Joana Cunhal ter aceitado o desafio que se abriram todas as outras portas. Tornou-se possível falar com a Isaura Moreira, a companheira de Cunhal e a mãe da única filha de ambos, Ana Cunhal. Tornou-se possível de falar também com a Ana Cunhal, com o Sofia Ferreira, que tinha estado na Casa da Luz com o Álvaro Cunhal, e com o Milton Ribeiro, quando ele foi preso pela sua terceira e última vez, em 1949. Tornou-se possível falar com a Margarida Tengarrinha sobre o exílio de ambos em Moscovo, com o Aurélio Santos sobre a parte do exílio na Roménia, com o Carlos Costa e o Guilherme sobre a fuga do Forte Peniche e toda a experiência do Forte Peniche, e isso permitiu construir uma narrativa diferente sobre o Álvaro Cunhal, que tem a ver com isto, não é? Que é o retrato pessoal e íntimo do Álvaro Cunhal, que começa, enfim, com entrevistas com os seus familiares de ceia e depois faz a evolução de todo o seu percurso até à sua morte. E a ideia do livro, para terminar, era esta. Nós conhecíamos muito a figura carismática de Álvaro Cunhal, conhecíamos a sua linha cronológica política, e faltava, na minha opinião, e até como investigador, na altura como um jovem investigador, dar uma componente mais pessoal, ou seja, tentar no fundo aqui criar uma ligação, digamos que orgânica, entre aquilo que é a vida do político e aquilo que é a dimensão da sua vida pessoal e íntima. E ou tentei criar este território comum biográfico entre o percurso político de Álvaro Cunhal e aquilo que são os aspectos da sua vida pessoal. E eu acho que é isso que mantém o livro ainda hoje bastante atual. Eu não posso dizer que tenho muita pena não ir à apresentação deste livro. Por duas razões. Primeiro, porque, embora o meu irmão às vezes dissesse que não interessava nada que fizessem biografias, eu sabia que elas iam existir, haviam de vir. E quando conheci o Arlindo Cunha, vi que era uma pessoa que não tinha má fé, que era profundamente honesta e que me dizia: eu só quero escrever a verdade. Penso que ele conseguiu, que é muito importante nesta altura haver uma biografia séria, honesta sobre o Álvaro, que é uma pessoa que muita gente que não conhecia bem e tinha uma ideia muito falsa de que ele era, como líder político, como homem, como ser humano. Por outro lado, também tenho pena pelo sítio onde o livro vai ser apresentado, pelo Aljube. Eu lembro-me da primeira vez que fiz uma visita numa prisão com o meu irmão no Aljube. Ele tinha sido preso há pouco tempo, foi extremamente torturado, como eram os comunistas geralmente torturados, levou muita pancada na sola dos pés, vinha limpa com sangue para casa. E depois, quando eu soube, podíamos ir visitá-lo, fiquei muito contente, porque podia saltar-lhe para o colo, beijá-lo, abraçá-lo, senti-lo. Chegámos lá e havia uma grade feita de uma rede, depois havia, já lhe chamam grade, mas não era uma rede, depois havia um intervalo, havia outra rede do outro lado. Aqui estavam as famílias, os presos estavam do outro lado. Eu lembro-me de ver o meu irmão muito pálido, muito magro,
E outra coisa que eu nunca mais me esqueço é do cheiro que eu às vezes tinha. Eu penso que as recordações dos cheiros e das coisas estão muito ligadas ao ambiente em que a gente as capta. Noutra altura, talvez não tivesse sentido aquele cheiro daquela maneira. Mas naquela situação, ainda hoje tenho a recordação de um cheiro terrivelmente forte e desagradável. Não é por essas duas razões, sobretudo, tenho muita pena de não estar presente. Acho que é ótimo, fico muito feliz de ver uma biografia do meu irmão nesta altura, como disse, aparecer. Numa altura assim do país que está tão mal, que o anticomunismo, a vontade para os comunistas continua a ser tão grande, em que a vida das pessoas, a educação, a saúde, o trabalho está tão comprometida, em que há tanta gente a sofrer. E esperemos que um dia isto melhore com a ajuda de todos, que a luta continua à mesma maneira. Também gostava de dizer que outra coisa muito importante do livro, também muito importante na vida do Álvaro, é o profundo carinho que ele tinha pela família. Um carinho muito grande. Todas as, sei lá, distâncias, todos os anos em que nós não nos víamos, nunca nos afastaram. Havia sempre uma comunhão, uma ternura imensa. Ele ajudou muito à minha formação humana, Gostava muito de olhar para os outros, interessante pelos outros, amando os outros. Ajudou muito, ele e o meu pai. Eu devo muito por isso. Espero que um dia este país corresponda àquilo que ele sempre desejou e que qualquer pessoa, quer os outros, quer o país, quer os portugueses, deseja.